Ele andou para dentro o superlotado Hospital VA como ele possuía o edifício. Seu uniforme apertava sua patente em exibição e seus pacientes a zero. Comandante Brock Holloway era acostumado a dar ordens e tê-las seguidas sem questionamento. Então, quando uma enfermeira cansada, de meia idade, com cabelos grisalhos, disse a ele para pegar um número e esperar sua vez, ele não apenas ficou com raiva. Ele ficou cruel. Ele a zombou, ameaçou seu emprego e a tratou como a sujeira debaixo de suas botas. Ele não sabia quem ela era. Ele não sabia que debaixo de sua blusa de uniforme gravado em sua pele estava uma tatuagem que apenas os mais endurecidos sobreviventes de Fallujah reconheciam. Ele estava prestes a aprender que patente é usada no colarinho, mas heroísmo é tatuado em sangue. Chuva chicoteava contra o vidro reforçado das portas deslizantes no Centro Médico de Veteranos Oak Haven. Era uma terça-feira à noite miserável em novembro, o tipo de tempo que fazia velhas feridas de estilhaços doerem e membros fantasmas queimarem. A sala de espera era um mar de miséria. Veteranos tossindo amontoados em casacos gastos, famílias exaustas, segurando copos de isopor de café morno, e o constante bip rítmico dos monitores de triagem. No centro do caos estava a enfermeira-chefe Beatrice Connors. Beatrice tinha 56 anos, embora as linhas profundas gravadas ao redor de seus olhos e o conjunto permanente de sua mandíbula a fizessem parecer mais velha. Ela usava uniformes azuis marinhos que haviam sido lavados 100 vezes, e seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo e prático. Para o observador casual, ela parecia apenas mais uma burocrata na maquinaria interminável do sistema de saúde, lenta, cansada e sem destaque. Ela estava atualmente tentando acalmar o Sr. Henderson, um veterano do Vietnã, tendo um flashback perto das máquinas de venda automática. "É apenas o trovão, Earl", Beatrice disse, sua voz um rosnado baixo, aterrador. Ela colocou uma mão em seu ombro tremendo. "Você está em Oak Haven. Você está seguro. Eu tenho o perímetro." Earl piscou, seus olhos clareando. "Você pegou o perímetro. Esteja trancado apertado." Ela mentiu suavemente. "Vá sentar perto do radiador. Aqueça esses ossos." Enquanto Earl se arrastava, as portas automáticas se abriram sibilando, admitindo uma rajada de vento gelado e 3 homens. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Liderando o grupo estava o comandante Brock Holloway. Ele era um homem esculpido de granito e arrogância. Seu uniforme de serviço do Corpo de Fuzileiros Navais imaculado apesar do tempo. Ele era jovem para sua patente, talvez no final dos 30, com o olhar afiado e predatório de um homem que havia subido a escada pisando em dedos. Flanqueando-o estavam 2 oficiais mais jovens, Tenente Silas e Sargento Reed. Holloway segurava uma toalha ensanguentada em seu antebraço. Não era uma ferida catastrófica, mas o sangue havia manchado seu punho imaculado, e isso claramente o irritava mais do que a dor. Beatriz os observou se aproximarem da recepção. A jovem escriturária de admissão, uma garota chamada Jenny, que só trabalhava lá há 2 meses, olhou com olhos arregalados e aterrorizados. "Eu preciso de um médico agora." Holloway latiu, não perguntando, mas anunciando. Sim, senhor." Jenny gaguejou, estendendo a mão para uma prancheta. "Se você pudesse apenas preencher estes formulários, podemos colocá-lo na fila de triagem. O tempo de espera é atualmente de cerca de 4 horas." Holloway riu um som agudo, sem humor. Ele bateu sua mão não machucada no balcão, fazendo o grampeador pular. "Eu não acho que você me ouviu, querida. Eu sou o comandante Brock Holloway. Eu sou devido a um briefing no Pentágono em 6 horas. Eu não sento em salas de espera com..." Ele gesticulou vagamente para a sala cheia de tossindo veteranos mancando com a população geral. "Eu preciso de suturas, uma injeção de tétano e antibióticos e eu preciso deles 5 minutos atrás."
Jenny parecia que ia chorar. A sala de espera tinha ficado em silêncio. Dezenas de olhos fixos no comandante. Beatriz suspirou. Ela ajustou seus óculos, verificou a bolsa de soro em uma maca passando e então caminhou deliberadamente em direção à recepção. Seu andar era ligeiramente irregular, uma mancada. Ela geralmente escondia bem, mas o tempo úmido estava fazendo sua perna esquerda gritar. Ela pisou entre Jenny e o comandante. Jenny vai verificar os sinais vitais da senhora Gable na cama 4, Beatriz disse suavemente. Jenny fugiu, grata pela fuga. Beatriz voltou sua atenção para Holloway. Ela não olhou para ele com admiração. Ela olhou para ele por cima da armação de seus óculos, como se ele fosse uma criança mal comportada que havia trazido lama para um tapete limpo. Nome? Ela perguntou a Pen, pairando sobre a prancheta. Holloway olhou para ela, piscando como se não pudesse acreditar em sua audácia. Você não me ouviu? Eu sou um comandante no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Eu ouvi você bem, comandante. Beatriz disse, sua voz monótona. Mas a menos que aquele corte em seu braço tenha rompido uma artéria, o que, a julgar pelo fato de você estar gritando com minha equipe, não aconteceu, você é um código verde. Isso significa não ameaçador à vida. Isso significa que você espera. Ela apontou a caneta para as fileiras de cadeiras de plástico. Sente-se, nós vamos ligar para você. O rosto de Holloway assumiu um tom carmesim que contrastava com seu uniforme. Ele se inclinou sobre o balcão, invadindo o espaço pessoal dela. Ele cheirava a colônia cara e chuva. Ouça-me, seu pequeno escriturário ressecado. Holloway sibilou sua voz, caindo para um sussurro ameaçador. Eu comando um batalhão dos melhores guerreiros na Terra Verde de Deus. Eu tenho homens sob meu comando que fizeram mais por este país antes do café da manhã do que você fez em sua vida miserável de empurrar papel. Você encontrará um médico e você me tratará, ou eu terei seu emprego. Eu farei você esfregar banheiros em um centro de detenção pela manhã. Beatriz não vacilou. Ela não piscou. Ela apenas olhou para o corte em seu braço. É uma laceração, provavelmente de um pedaço de metal ou vidro, ela diagnosticou calmamente. Mantenha pressão nisso. Se você sangrar através da toalha, venha me dizer. Caso contrário, sente-se. Ela virou as costas para ele. Foi o insulto final. Holloway avançou, pegando seu ombro e a girando. Não me vire as costas, ele rugiu. A sala de espera ofegou. 2 veteranos mais velhos em cadeiras de rodas começaram a se levantar, seus instintos entrando em ação. Mas Beatriz levantou uma mão para pará-los. Ela olhou para a mão de Holloway em seu ombro, então para seus olhos. Seu olhar era gelado. Toque-me novamente, Beatriz sussurrou, e você estará comendo suas refeições através de um canudo. Comandante, solte. Por um segundo, a violência no ar era palpável. Tenente Silas, de pé atrás de Holloway, parecia nervoso. Ele deu um passo à frente, colocando uma mão nas costas de Holloway. Senhor, Silas murmurou, há câmeras, civis assistindo. Vamos apenas sentar. Holloway a soltou, empurrando-a ligeiramente enquanto o fazia. Ele ajeitou sua jaqueta, recuperando a compostura, mas mantendo o sorriso de escárnio em seu rosto. Bem, Holloway cuspiu. Eu vou esperar, mas estou fazendo uma ligação. Você está terminado aqui. Ele correu para o canto da sala de espera, seus subordinados o seguindo como filhotes nervosos. Beatriz alisou sua blusa de uniforme, respirou fundo e voltou ao trabalho. Mas a tensão não se dissipou. Holloway passou a próxima hora fazendo telefonemas altos, claramente destinados a Beatriz ouvir. Ele reclamou sobre a incompetência e o desrespeito da equipe. Ele olhou para cada enfermeira que passava. Beatriz o ignorou, mas ela estava ocupada. A emergência estava com falta de pessoal como sempre. O Dr. Kagan estava em cirurgia aqui com uma vítima de acidente de carro e Dr. Ross estava lidando com uma parada cardíaca nos fundos. Isso deixou Beatriz correndo o andar.
Ela se movia de paciente para paciente com uma eficiência que beirava o mecânico. Ela trocou curativos, administrou medicamentos para a dor e acalmou medos. Por volta das 22h, uma comoção nas portas atraiu a atenção de todos novamente. Paramédicos irromperam empurrando uma maca. Nós pegamos um John Doe, aproximadamente 25 anos, acidente de motocicleta. O paramédico líder gritou. Trauma massivo na perna direita, tensão de sangramento arterial, pneumotórax. Ele está colapsando. Beatriz estava lá em 1 segundo. Baia 1, coloque uma linha. Jenny Page Ross, diga a ele para trazê-la aqui agora. Ross ainda está com o cardíaco, Jenny chorou. Então me traga o carrinho de parada, Beatriz gritou, correndo ao lado da maca. Enquanto eles passavam por Holloway, o comandante se levantou, bloqueando o caminho. Ei! Holloway gritou. Eu estive esperando 1 hora. Meu braço está latejando. Você está levando este motociclista drogado antes de mim. O paciente na maca estava coberto de lama e sangue, sua jaqueta de couro desfiada. Ele estava ofegando por ar, seu peito arfando irregularmente. Beatriz nem diminuiu a velocidade. Ela deu um empurrão no ombro do comandante, jogando-o de volta em seu assento com força surpreendente. Mova-se ou seja atropelado. Ela desapareceu atrás da cortina da baia 1. Holloway se levantou furioso. Isso é isso. Eu estou registrando uma queixa formal agora. Ele marchou em direção à mesa de admissão, aterrorizando Jenny novamente. Dentro da baia 1 era uma zona de guerra. O jovem na mesa estava morrendo. O monitor estava gritando um aviso agudo. Bipe, 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 PA está caindo. 60/40, o paramédico gritou. Nós estamos perdendo ele. Beatriz olhou para o peito do paciente. Estava desviado. Seu pulmão havia colapsado e a pressão estava esmagando seu coração. Ele precisava de um tubo torácico instantaneamente, mas os médicos estavam ocupados. Onde está Khan? Beatriz estalou, ainda em cirurgia. Os olhos do jovem rolaram para trás. Ele parou de debater-se. Beatriz conhecia o protocolo. Enfermeiras não eram para realizar procedimentos cirúrgicos. Estava fora de seu escopo de prática em um hospital civil. Se ela fizesse isso e estragasse, ela iria para a prisão. Se ela fizesse isso e tivesse sucesso, ela perderia sua licença. Mas se ela não fizesse nada, o menino morreria em 30 segundos. Ela olhou para o braço do menino. Em meio à escoriação da estrada, ela viu uma tatuagem. Veja, fi, ele era um fuzileiro. O rosto de Beatriz endureceu. A enfermeira cansada, de meia-idade, desapareceu. Algo mais tomou seu lugar. Algo antigo e perigoso. Me entregue o bisturi e o tubo French 36. Ela ordenou sua voz, cortando o pânico como uma lâmina de barbear. B, você não pode, Jenny sussurrou horrorizada. Você será demitido. Eu disse, me entregue o maldito bisturi. Beatrice rugiu. Jenny tateou e entregou. Fora da cortina, Holloway estava curvado sobre a mesa, gritando com o supervisor administrativo que acabara de descer. Eu quero o nome dela e eu quero o número de seu crachá. Ela agrediu um oficial superior. Holloway estava gritando. Um silêncio súbito caiu sobre a emergência, enquanto um som gutural horrível vinha da baia 1. O som de tubos plásticos sendo forçados através de músculo e costela. Então, um assobio massivo de ar escapando. Ush! O monitor que havia parado por 1 segundo começou a tapitar. Bip, 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 forte, firme. Beatriz saiu da cortina 3 minutos depois. Suas mãos estavam cobertas de sangue vermelho brilhante até seus pulsos. Ela tinha respingos de sangue em seus óculos. Ela parecia exausta, mas o menino estava vivo. Ela caminhou até a pia perto do posto de enfermagem e começou a esfregar suas mãos. Holloway caminhou atrás dela. Ele viu o sangue. Ele fez uma careta de nojo. Finalmente terminado de brincar de herói com os viciados em drogas. Holloway zombou. Agora olhe para meu braço. Está começando a inchar.
Beatriz não se virou. Ela continuou esfregando. A água ficou rosa enquanto escoava pelo ralo. Aquele viciado em drogas, Beatriz disse silenciosamente. É um cabo. Ele acabou de voltar para casa na semana passada. E ele está vivo porque eu acabei de fazer um procedimento. Você provavelmente não conseguiria soletrar, muito menos realizar. Holloway riu. Você, por favor, você é uma enfermeira. Você troca comadres e distribui pirulitos. Não finja que você está nas linhas de frente, senhora. Você não tem ideia do que é pressão real. Você não tem ideia de como é segurar a vida de um homem em suas mãos enquanto o inimigo está atirando em você. Ele se inclinou perto do ouvido dela. Você é uma civil. Você é mole e você é incompetente. Beatriz desligou a água. Ela secou suas mãos com uma toalha de papel lentamente, metodicamente. Ela se virou para encará-lo. Mole, ela repetiu. Mole, Holloway confirmou. Agora você vai me tratar ou eu preciso ligar para o general e mandar fechar este lugar? Eu vou te tratar, Beatriz disse. Sua voz estava terrivelmente calma. Venha comigo para a baia 3. Vamos te costurar para que você possa sair da minha vista. Ela o levou para a pequena baia de exames. Holloway sentou na beira da cama, parecendo convencido. Ele sentiu que havia vencido. Ele havia intimidado a equipe à submissão. Já era a hora, ele murmurou. Beatriz reuniu o kit de sutura. Ela preparou a agulha. Enquanto ela trabalhava, ela arregaçou as mangas de sua blusa de uniforme porque a sala estava quente e o sangue do paciente anterior havia encharcado os punhos. Ela enrolou a manga direita. Nada além de pele pálida e cicatrizada. Então ela enrolou a manga esquerda. Holloway estava olhando para seu telefone, ignorando-a. Certifique-se de usar uma agulha pequena. Eu não quero uma cicatriz. Você vai sobreviver, comandante, Beatriz disse. Ela terminou de enrolar a manga esquerda até seu ombro. Holloway olhou para cima para fazer um comentário sarcástico sobre sua velocidade. Seus olhos viajaram de seu rosto para seu pescoço até seu braço esquerdo. Ele congelou. Lá, cobrindo todo o seu braço esquerdo superior, estava uma tatuagem. Mas não era uma borboleta ou uma flor ou um coração. Era um desenho intrincado, desbotado em tinta preta e verde. Uma caveira usando um capacete cruzada com 2 símbolos caduceu médico, envoltos em arame farpado. Abaixo dela, em letras góticas em negrito, estavam as palavras 1º Batalhão Eitovo Fuzileiros, Operação Fúria Fantasma, o Doca do Diabo, e abaixo disso uma pequena lista distinta de datas e coordenadas. Fallujah 2004. A boca de Holloway abriu, mas nenhum som saiu. Ele conhecia aquela unidade. Todo fuzileiro conhecia aquela unidade. A Batalha de Fallujah foi o combate urbano mais sangrento que os fuzileiros haviam visto desde o Vietnã, e os paramédicos ligados ao 18º. Eles eram lendas. Eles eram conhecidos como os Doca do Diabo porque corriam para o inferno para arrastar os fuzileiros para fora. Mas havia algo mais. Uma tatuagem menor logo abaixo do cotovelo. Uma medalha de estrela de prata renderizada em tinta. Holloway encarou. Ele olhou para a mulher de cabelos grisalhos que ele acabara de chamar de Molly. Ele olhou para a tinta. Ele olhou de volta para o rosto dela. Beatriz pegou seu olhar. Ela não cobriu o braço. Ela apenas enfiou a agulha. Há algum problema, comandante? Ela perguntou. Holloway engoliu em seco. Onde? Onde você conseguiu isso? Pegar o quê? Ela perguntou, passando iodo em seu braço. A tatuagem? Ele sussurrou. Os 18 Fuja. Beatriz olhou para seu próprio braço como se tivesse esquecido que estava lá. Oh, isso consegui em um salão sujo em Ramard cerca de 20 anos atrás. Me custou um maço de cigarros e uma garrafa de uísque. Você estava em Fallujah? A voz de Holloway falhou. Eu estava anexada à companhia Charlie, Beatriz disse, seus olhos focando em sua ferida, suas mãos firmes como rochas. Korsman 2004. Holloway sentiu o sangue escoar de seu rosto.
Uma médica Corpsman feminina anexada a uma unidade de infantaria em 2004 era rara, extremamente rara. Mas estar com o Décio Imóvel na casa do inferno. Isso a tornou um unicórnio. Um unicórnio perigoso e endurecido pela batalha. Mas Holloway gaguejou. Você é uma enfermeira. Eu sou agora, ela disse. Naquela época eu era a única coisa entre muitos bons meninos e o ceifador. Ela perfurou sua pele com a agulha. Holloway nem sentiu. Ele estava muito ocupado processando o fato de que ele acabara de dizer a uma recipiente da Estrela de Prata que ela não sabia o que era pressão. Mas Holloway era um homem orgulhoso. E orgulho é um mecanismo de defesa. Em vez de pedir desculpas, seu cérebro se esforçou para encontrar uma maneira de manter o controle. Tinha que ser falso. Isso era tudo. Era valor roubado. Ela era uma senhora velha. Não havia como ela ser aquela doutora. Valor roubado é um crime federal, Holloway disse de repente, sua voz recuperando sua aspereza. Beatriz fez uma pausa. Ela olhou para cima. Com licença. Aquela tatuagem, Holloway, disse seus olhos se estreitando. Você comprou. Você acha que isso faz você parecer durão. Não havia mulheres nas casas de compensação de infantaria em Fallujah. Você é uma mentirosa. Beatriz o encarou por um longo e pesado silêncio. Ela abaixou a agulha. Você acha que eu estou mentindo? Eu acho que você é uma fraude. Holloway disse, ganhando confiança. E eu vou te expor. Eu vou me certificar de que todos saibam que a enfermeira-chefe em Oak Haven está usando tinta que ela não ganhou. Beatriz suspirou. Era um som triste e cansado. Ela enfiou a mão no bolso e puxou seu telefone. Eu realmente não queria fazer isso, comandante. Eu só queria te costurar e ir para casa para o meu gato. Ela discou um número. Ela colocou no viva-voz. Quem você está chamando? Holloway exigiu. O Pentágono, Beatriz disse. Ou mais especificamente, a linha particular do General Marcus. Espere, Marcus é banda. Ela murmurou para si mesma. General Arthur? Não, ele está aposentado. Ela rolou. Ah, General Stone. General Sailor Stone. Holloway congelou. General Stone era o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, o fuzileiro de mais alta patente nos Estados Unidos. Você não conhece o General Stone? Holloway zombou. O telefone tocou 2 vezes. Então uma voz rouca e profunda respondeu. Este é Stone Silas, Beatriz disse casualmente. Houve uma pausa na linha. Então a voz do general mudou completamente. Tornou-se quente, respeitoso, até afetuoso. Doutora Top, é você? Eu não ouvia você desde a reunião. Está tudo bem? A mandíbula de Holloway bateu no chão. O silêncio na baia de exame 3 era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes suspensas e a distante voz minúscula do General Silas Stone, vindo do telefone de Beatriz. Comandante Brock Holloway ficou congelado. Seu rosto uma máscara de choque pálido. A arrogância que o havia blindado momentos atrás havia se estilhaçado, substituída pelo medo primal de um homem percebendo que ele acabara de pisar em uma mina terrestre. A voz do general veio novamente mais alta desta vez, tingida de preocupação. Você ficou quieta. Há algo errado. Preciso mandar policiais militares para lá? Beatriz segurou o telefone firmemente, seus olhos nunca deixando o rosto de Holloway. Ela observou o suor escorrer em sua testa. Ela viu o pomo de Adão dele balançar enquanto ele engolia em seco. Não há necessidade para os policiais militares ainda. Silas, Beatriz disse, seu tom conversacional como se estivesse discutindo o tempo. Eu acabei de encontrar um de seus meninos, um comandante Brock Holloway. Ele parece estar sob a impressão de que estou praticando o valor roubado. Houve uma pausa na linha, uma pausa pesada, perigosa. Holloway. A voz do general caiu uma oitava, perdendo todo o seu calor. Tornou-se a voz do homem que comandava todo o corpo de fuzileiros navais. Coloque-o no telefone. Holloway balançou a cabeça freneticamente.
suas mãos levantando em um gesto patético de rendição. Ele murmurou a palavra não, parecendo um animal preso. Beatriz não piscou. Ela estendeu o telefone para ele. A tia comum deu a você uma ordem, comandante. Holloway pegou o telefone como se fosse uma granada ativa. Suas mãos tremiam tanto que ele quase o deixou cair. Ele levou o dispositivo ao seu ouvido. Poderia General Holloway gaguejou. Senhor, este é o comandante Holloway. Eu acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido? A voz do General Stone era tão alta que Beatriz podia ouvi-la sem o viva-voz. Você está acusando Beata Tracy Connors de valor roubado. Você tem alguma ideia com quem você está falando, filho? Senhor, ela está trabalhando como enfermeira e ela tem a tinta da unidade. Holloway tentou explicar, sua voz fraca. Eu apenas pensei que você pensou errado. Stone o interrompeu, sua voz tremendo com raiva reprimida. Aquela mulher me tirou de um Humvee em chamas no meio do Triângulo da Morte enquanto recebia fogo de 3 direções. Ela me manteve vivo por 6 horas com nada além de um torniquete de combate e uma oração. Ela não apenas ganhou aquela tinta Holloway, ela ganhou o direito de fazer você ficar em posição de sentido toda vez que ela entra em uma sala. Ela é uma recipiente da Cruz da Marinha e da Estrela de Prata. Ela se aposentou como suboficial mestre antes de decidir servir veteranos no VA. E você a desrespeitou. Holloway sentiu seus joelhos cederem. Suboficial mestre, Cruz da Marinha. Ele estava de pé diante da história viva e a havia tratado como uma serva. Senhor, eu não sabia. Holloway sussurrou. Eu peço desculpas. Eu vou pedir desculpas a ela imediatamente. Você tem toda a razão, você vai. Stone rosnou. Mas isso não é o fim disso. Eu estou olhando seu arquivo agora, Holloway. Você deveria estar em trânsito da Alemanha. Por que você está no VA de Oak Haven no meio da noite com uma lesão menor? Os olhos de Holloway se desviaram para Beatriz, o pânico acendendo em suas pupilas. Eu tive um acidente, senhor. Apenas sendo remendado antes do briefing. Um acidente? Stone repetiu a suspeita, era evidente em seu tom. Coloque-me de volta no telefone. Holloway devolveu o telefone a Beatriz, seu rosto cinza. Eu estou aqui, Silas, Beatriz disse. Beatriz, me escute, o general disse, sua voz séria. A unidade de Holloway acabou de voltar de uma operação classificada na Síria. Deu errado, muito errado. Nós perdemos contato com um de seus esquadrões. Holloway afirma que ele foi extraído cedo devido a uma lesão. Se ele está lá com um arranhão e meus meninos estão desaparecidos, eu preciso que você olhe para ele. Realmente olhe para ele. Os olhos de Beatriz se estreitaram. O calor do reencontro desapareceu, substituído pelo cálculo frio da médica de combate. Eu entendo, ela disse suavemente. Eu darei uma olhada. Dê meu amor a Mary. Cuidado com seu 6B. Stone avisou. Holloway é ambicioso, e homens ambiciosos fazem coisas estúpidas quando estão encurralados. A linha ficou muda. Beatriz escorregou o telefone de volta para seu bolso. Ela se virou para o kit de sutura, colocou um par de luvas novas e olhou para Holloway. O ar na sala havia mudado. Não era mais apenas um paciente rude e uma enfermeira. Era um interrogatório. Sente-se, comandante, Beatriz ordenou. Holloway sentou. Ele não argumentou. Ele parecia derrotado, mas sob a derrota, Beatriz viu algo mais piscando em seus olhos. Desespero, e desespero era perigoso. Costure-me, Holloway disse, sua voz baixa. Por favor, apenas me costure para que eu possa ir embora. Beatriz puxou o banquinho rolante para mais perto. Ela pegou a garrafa de soro fisiológico e começou a limpar a ferida em seu antebraço. Era um corte irregular de cerca de 3 polegadas de comprimento, desagradável, mas superficial. Então, Beatriz disse, sua voz enganosamente leve enquanto ela irrigava a ferida. Síria, país difícil.
Holloway estremeceu. Eu não sei do que você está falando. Filho me disse, ela mentiu. Ele disse que você foi retirado cedo. Isso é uma vergonha, deixando seus homens para trás. Eu não os deixei. Holloway estalou seus instintos defensivos acendendo. Eu estava ferido. Eu estava comprometido. O protocolo estabelece que um oficial comandante deve ser evacuado se ele não puder funcionar. Certo, Beatriz disse. Ela se inclinou mais perto da ferida. Protocolo. Ela pegou o porta-agulhas, mas não começou a costurar. Ela encarou as bordas do corte. Coisa engraçada sobre este corte, comandante, ela murmurou. O quê? Holloway exigiu. É de um pedaço de estilhaço. Um projétil de morteiro atingiu o comboio. Beatriz olhou para cima, por cima de seus óculos. Estilhaços rasgam. Ele despedaça. Deixa queimaduras e detritos incrustados no tecido. É bagunçado. Ela cutucou a borda do corte com sua pinça. Isso está limpo, ela disse friamente. Linhas retas, profundidade uniforme, sem rasgos nas margens, sem queimaduras de pólvora, sem detritos. Ela o olhou diretamente nos olhos. Isso parece que foi feito com uma lâmina muito afiada, muito estéril, como uma faca de combate ou um bisturi. Holloway puxou o braço para trás, seu rosto se contorcendo em um rosnado. Você está me chamando de mentiroso novamente? Estou te chamando de covarde. Beatriz disse, sua voz caindo para um sussurro. Você fez isso consigo mesmo, não foi? Você cortou seu próprio braço para poder pegar o primeiro pássaro para fora da zona quente e deixar seu esquadrão apodrecer. Holloway se levantou tão rápido que o banco caiu no chão. Ele a dominava, suas mãos cerradas em punhos. A pretensão de civilidade havia sumido. Ele era um lobo encurralado, e ele estava mostrando seus dentes. Você não tem prova, ele sibilou, e ninguém vai acreditar em uma enfermeira acabada em vez de um comandante condecorado. Agora termine o trabalho ou eu quebrarei seu pescoço. Beatriz não se moveu. Ela não vacilou. Ela havia encarado os senhores da guerra e insurgentes. Um oficial suado e mentiroso não a assustava. Mas ela sabia que o general estava certo. Holloway era perigoso porque ele tinha tudo a perder. Sente-se. Ela repetiu sua voz como aço. Eu vou te costurar, mas não pense que isso acabou. Holloway sentou respirando pesadamente. Beatriz trabalhou rapidamente, suas mãos movendo-se com a memória muscular de 10.000 procedimentos. Ela colocou 6 pontos limpos em seu braço, amarrou o nó e cortou o fio. Feito, ela disse. Injeção de tétano é a próxima. Ignore, Holloway disse, pulando e abaixando sua manga. Eu estou saindo. Você precisa assinar os papéis de alta, Beatriz disse, movendo-se para o terminal do computador no canto da sala. E eu preciso registrar a causa da lesão. Registre-o como trauma de combate, Holloway ordenou, abotoando sua jaqueta. E apague quaisquer notas sobre quaisquer teorias loucas que você tenha. Beatriz digitou no teclado. Ela não estava apagando nada. Ela estava sinalizando o arquivo dele. Ela digitou presença do paciente com laceração inconsistente com o histórico relatado. Ferida auto-infligida suspeita para evitar o serviço. Solicitar inquérito imediato. Eu não posso apagar registros médicos, comandante, ela disse calmamente. É um crime federal, mas tenho certeza que sua história resistirá ao escrutínio. Holloway caminhou atrás dela. Ele viu o reflexo da tela na porta do armário de vidro. Ele viu o ícone da bandeira vermelha. Ele agarrou a parte de trás da cabeça dela, batendo o rosto dela na mesa. Beatriz se segurou com as mãos um pouco antes do impacto, seus óculos tortos em seu rosto. Apague-o! Holloway gritou. Apague-o agora! De repente, a cortina da baia foi aberta. Ei! Não era segurança. Era o ajudante do tenente Silas Holloway. Ele parecia pálido, segurando um telefone na mão. Senhor, pare! Silas gritou. Holloway girou, soltando Beatriz. Saia! Silas espere no carro.
Senhor, você precisa ouvir isso, Silas disse entrando na sala. Ele olhou para Beatrice e então para o comandante. É a equipe de extração. Eles encontraram o esquadrão. Holloway congelou. Eles os encontraram. Todos eles? Não, senhor. Silas disse, sua voz tremendo. A maioria deles está morta em combate, mas eles encontraram um sobrevivente. Ele foi transportado de avião para Ramstein, então transferido para cá imediatamente por causa da unidade pulmonar especializada. O rosto de Holloway ficou branco. Aqui para Oak Haven. Sim, senhor. Silas disse que ele acabou de pousar. Eles estão trazendo ele pela sala de trauma agora. Beatriz se endireitou, arrumando seus óculos. Sua mente disparou. O jovem que ela havia salvado mais cedo. Aquele com o pneumotórax hipertensivo. Aquele com a tatuagem CFI. O John Doe. Beatriz sussurrou. Holloway olhou para o terror nascendo em seus olhos. O que você disse? Holloway perguntou. O garoto que eu salvei bem antes de você. Beatrice disse, contornando a mesa. Pulmão colapsado, escoriação de estrada. Sem RG. Ele não veio de um acidente de motocicleta, veio. Ele veio do campo de aviação. Ele era apenas um motociclista, Holloway insistiu, mas sua voz falhou. Ele estava usando uma camiseta. Beatrice o corrigiu, sua mente juntando as peças. Mas por baixo ele tinha lesões por explosão. Eu vi os padrões em sua pele. Eu o tratei por um pulmão colapsado, mas não verifiquei por estilhaços porque estávamos com pressa. Ela empurrou Holloway e saiu correndo da sala. Espere! Holloway gritou, correndo atrás dela. Beatriz correu pelo corredor em direção à UTI. Ela tinha que chegar àquele menino. Se ele era o sobrevivente da unidade de Holloway, ele era a única testemunha. Ele sabia a verdade. E se Holloway chegasse a ele primeiro, aquele menino não sobreviveria à noite. Ela irrompeu na UTI. As luzes estavam baixas. Monitores apitavam ritmicamente. Ela encontrou a cama. Cama 4. O jovem estava entubado, sedado, seu peito subindo e descendo com a ajuda de uma máquina. Beatriz pegou seu prontuário. Paciente John Doe admitido 2 dias, 200 horas lesões consistentes com impacto de alta velocidade. Ela olhou para o rosto do menino. Debaixo dos hematomas e do inchaço, ele parecia uma criança, talvez 21. Beatrice Holloway invadiu a UTI. Tenente Silas e Sargento Reed logo atrás dele. As enfermeiras do turno da noite olharam alarmadas. Afaste-se dele, Holloway ordenou, marchando em direção à cama. Aquele é meu fuzileiro. Eu estou tomando a custódia dele. Nós estamos transferindo ele para Walter Reed. Ele está instável, Beatrice gritou, colocando-se entre Holloway e a cama. Você o move agora, você o mata. Isso é uma ordem, Holloway rugiu. Leia, Silas, pegue a maca. Os 2 oficiais mais jovens hesitaram. Eles olharam para o menino conectado às máquinas. Eles olharam para as enfermeiras aterrorizadas. Senhor, ele parece mal, Reed disse nervosamente. Talvez devêssemos esperar. Eu te dei uma ordem, sargento, Holloway gritou. Ele é uma testemunha de uma operação classificada. Ele é um risco de segurança. Nós estamos movendo ele agora. Holloway empurrou Beatrice para o lado com força suficiente para fazê-la tropeçar em um carrinho de parada. Ele agarrou os trilhos da cama e destravou os freios. Não! Beatrice gritou. Ela se levantou apressadamente. De repente, o menino na cama se moveu. Seus olhos se abriram. Eles estavam dilatados, cheios do terror do campo de batalha. Ele engasgou com o tubo de intubação. Os alarmes no monitor começaram a gritar. Frequência cardíaca alta, pressão alta. Ele viu Holloway. A mão do menino se esticou, agarrando o pulso de Holloway. Era um aperto fraco, mas era alimentado por pura adrenalina. O menino encarou Holloway, e mesmo com o tubo em sua boca, a mensagem era clara. Ódio puro e não adulterado. Holloway tentou sacudi-lo. Me solte, Marine! Beatriz avançou, não em Holloway, mas nos controles de sedação.
Ela precisava acalmar o menino antes que ele rasgasse seus pontos ou tivesse um derrame. Me ajudem! Ela gritou para as outras enfermeiras. Segurança código cinza para UTI. Mas Holloway estava em pânico. Ele viu o olhar nos olhos do menino. Ele sabia que se este garoto pudesse falar, Holloway iria para a prisão perpétua. Holloway enfiou a mão em sua jaqueta. Ele puxou uma seringa que ele havia roubado do carrinho de trauma aberto na baia 3. Ele está convulsionando. Holloway gritou mentindo descaradamente. Eu estou administrando um sedativo. Não o toque, Beatrice gritou. Ela viu o rótulo na seringa que estava segurando. Succinylcholine, um paralítico. Se ele desse aquela tia para dar aquilo a um paciente que já estava lutando para respirar, isso pararia o coração dele em segundos. Holloway levantou a agulha em direção à linha 4 do menino. Beatriz não pensou. Ela não calculou. Ela se moveu com a velocidade da mulher que havia sobrevivido à Batalha de Fallujah. Ela agarrou um pesado tanque de oxigênio de metal parado perto da parede, balançando-o como um bastão de beisebol. Ela mirou não na cabeça de Holloway que o mataria, mas em seu braço. Clang! O tanque de aço conectou com o antebraço de Holloway, aquele que ela acabara de costurar. Houve um estalo nauseante de osso. Holloway gritou um som agudo e lamentoso. A seringa voou de sua mão, escorregando pelo chão de ladrilhos. Ele caiu de joelhos, agarrando seu braço estilhaçado. Meu braço! Você quebrou meu braço! Holloway guinchou. Tenente Silas e Sargento Reed sacaram suas armas. Congelar! Solte o tanque! Silas gritou, apontando sua pistola para Beatrice. A UTI ficou em silêncio mortal. Beatriz estava sobre Holloway, respirando pesadamente, o tanque de oxigênio ainda em sua mão. Ela olhou para o cano da arma do tenente. Ponha-o para baixo, filho. Beatrice disse, sua voz tremendo, mas desafiadora. Olhe o que seu comandante estava tentando fazer. Olhe para a seringa. Silas olhou para o chão. Ele viu o frasco. Isso é um paralítico. Beatriz disse que ele não estava tentando sedá-lo. Ele estava tentando executá-lo. Silas olhou para Holloway, que estava se contorcendo no chão, chorando de dor. Então ele olhou para o menino na cama, que os observava com olhos arregalados e aterrorizados. Senhor, Silas perguntou, sua voz tremendo. Isso é verdade. Ela é louca. Holloway soluçou. Atire nela. Isso é uma ordem. E tire nela. As portas da UTI se abriram novamente. Mas não era a segurança do hospital. Era um grupo de 4 homens. Eles eram mais velhos, vestidos com coletes de couro de motocicleta, chuva escorrendo de seus ombros. Eles pareciam problemas, mas Beatriz olhou para eles e sorriu. Era o clube de motociclistas local da VFW, a velha guarda. Earl, o veterano do Vietnã da sala de espera, estava na liderança. Ele não estava mais tremendo. Ele estava segurando uma chave de roda. Nós ouvimos que havia um problema, Earl rosnou, entrando na sala. Atrás dele estavam 3 outros homens maciços, veteranos da Guerra do Golfo, que passavam seus dias como voluntários no hospital. Eles viram as armas. Eles não se importaram. É melhor vocês guardarem essas armas, Earl disse, pisando entre Beatrice e o tenente. A menos que você queira explicar a Deus por que você atirou em uma enfermeira em uma sala cheia de veteranos. Silas olhou para Earl, então para Beatrice, então para seu comandante gritando. Ele lentamente abaixou sua arma. Ele aguardou. Fiquem parados, Reed, Silas disse silenciosamente. Mas, senhor, Reed começou. Eu disse, fiquem parados. Silas latiu. Ele olhou para Holloway com nojo. Eu não estou morrendo por este covarde. Beatriz soltou o tanque de oxigênio. Ela correu para o lado do menino, verificando seus sinais vitais. Está tudo bem, ela sussurrou para ele, alisando seu cabelo. Você está seguro. Ninguém vai te machucar. Ela olhou para Earl. Vigie a porta, Earl. Ninguém entra. Ninguém sai até que a polícia de verdade chegue aqui. Sim, senhora. Earl disse, cruzando os braços.
Holloway ainda estava no chão, embalando seu braço quebrado. Você está morto. Ele cuspiu em Beatrice. Você agrediu um oficial superior. Você vai apodrecer em Leavenworth. Beatriz caminhou até ele. Ela se ajoelhou, aproximando seu rosto do dele. Ela não era mais a enfermeira gentil e avó. Ela era o cais do diabo. É melhor você esperar que eu vá para a prisão, comandante, ela sussurrou. Porque se eu estiver livre, vou fazer da minha missão de vida garantir que cada pessoa no Pentágono saiba o que você fez. Vou desenterrar cada arquivo, cada relatório, cada testemunha. Eu vou arrancar essa patente do seu colarinho se eu tiver que usar meus próprios dentes. Ela se levantou. Agora calhe a boca e sangre silenciosamente. Você está perturbando minha paciência. Sereias uivaram na distância, ficando mais altas. A cavalaria estava chegando. Mas para Holloway a guerra já estava perdida. O jovem fuzileiro na cama. Cabo Caleb Vance observou Beatrice com lágrimas nos olhos. Ele não conseguia falar, mas estendeu a mão novamente. Beatrice pegou. Ele apertou a mão dela. Obrigado. Mas a noite não havia acabado. Holloway estava quebrado, mas homens como ele tinham conexões. Homens como ele tinham advogados. E enquanto a polícia corria para algemar a todos, Beatrice sabia que a batalha mais difícil estava apenas começando. Ela havia exposto um monstro, mas monstros têm uma maneira de revidar da escuridão. As luzes fluorescentes da sala de interrogatório do 4º distrito foram especificamente projetadas para fazer uma pessoa se sentir pequena. Eles zumbiam com um zumbido baixo, indutor de dor de cabeça que parecia vibrar dentro do crânio de Beatriz. Ela estava sentada lá por 6 horas. Suas mãos não estavam mais algemadas, mas seus pulsos ainda doíam do metal. Eles haviam tirado seus cadarços e seu cinto. Procedimento padrão para um infrator violento. A porta abriu e o detetive Miller entrou. Ele era um homem com aparência cansada, com manchas de café em sua gravata, pego no meio de um pesadelo de jurisdição civil-militar. Ele deixou cair um arquivo grosso na mesa de metal. Senhorita Connors? Miller suspirou, afundando na cadeira oposta a ela. Nós temos um problema. Eu imagino que sim. Beatrice disse, sua voz rouca. Ela não tinha tomado água desde a UTI. Considerando que eu impedi um assassinato, e eu sou a que está na jaula. Essa é a sua versão. Miller disse. A versão do comandante Holloway é bem diferente. Ele alega que o paciente, Cabo Caleb Hayes, estava tendo uma convulsão. Ele alega que estava administrando ajuda de emergência. E então você, sofrendo do que seus advogados estão chamando de um episódio de histeria induzida por TPT, o atacou com uma arma mortal. Você estilhaçou seu ulna e rádio. Ele está em cirurgia agora. Beatriz riu com humor. Histeria induzida por TPT, isso é criativo. Eles têm declarações, Beatrice, Miller avisou. De seus ajudantes, Sargento Reed declarou que você foi agressiva desde o momento em que eles entraram. Eles estão pintando um quadro de uma veterana amarga e instável que cedeu. E Tenente Silas? Beatrice perguntou bruscamente. O que ele disse? Miller hesitou. Ele olhou para suas anotações. Tenente Silas recusou-se a dar uma declaração ainda. Ele está reivindicando os direitos da 5ª emenda. Beatriz assentiu lentamente. Silas, o jovem oficial que havia abaixado sua arma. Ele era o elo fraco. Ele tinha uma consciência. Detetive, verifique a seringa, Beatrice disse. Eu disse aos oficiais para embalá-lo. Nós fizemos, Miller disse. Mas aqui está a reviravolta. O relatório do laboratório voltou a 1 hora. A seringa continha soro fisiológico. O sangue de Beatriz gelou. O quê? Soro fisiológico? Miller repetiu. Água salgada. Inofensivo. Beatriz olhou para a parede. Holloway era mais esperto do que ela pensava. Ele os havia trocado. Ou ele havia carregado um chamariz. Se a seringa era inofensiva, sua defesa desmoronou.
Ela havia quebrado o braço de um oficial de alta patente por tentar hidratar um paciente. Ele trocou, Beata Tracy sussurrou. Quando ele caiu, ou Reed fez isso antes que a polícia assegurasse a sala. Não posso provar isso, Miller disse gentilmente. Beatriz, a promotora, está falando sobre acusações, agressão com arma mortal, agressão, obstrução da justiça, e os militares estão em nosso encalço. Eles querem te levar à corte marcial. Mas como você é civil agora, eles estão pressionando por acusações federais. A porta zumbiu e abriu novamente. Desta vez não era um policial. Era o general Silas Stone. Ele não estava usando seus uniformes de gala. Ele estava usando fardas de campo. As mangas arregaçadas parecendo prontas para uma briga. Ele entrou na pequena sala e a pressão do ar pareceu mudar. Detetive Miller se levantou instintivamente. General Stone, Miller gaguejou. Eu não fui informado. Deixe-nos, Stone ordenou. Ele não gritou, ele não precisava. Miller pegou seu arquivo e saiu correndo da sala. Stone olhou para Beata Tracy. Ele não ofereceu pena. Ele ofereceu respeito. Ele puxou a cadeira e sentou-se. Você parece um inferno, doutora-chefe, Stone disse suavemente. Você deveria ver o outro cara. Beatriz conseguiu um sorriso fraco. Eu fiz, Stone disse sombriamente. Eu visitei Holloway na ala de recuperação VIP. Ele já está dando entrevistas bancando o herói ferido. Ele tem um senador no discador rápido. B, ele está transformando isso em um ataque aos militares por um sistema VA falho. A seringa foi trocada. Silas, Beata Tracy disse, inclinando-se para a frente. Ele ia usar succinilcolina. Eu vi o rótulo. Eu acredito em você, Stone disse, mas provar isso é outra questão. Holloway limpou a casa. Seus arquivos da operação na Síria estão selados sob segurança nacional. A equipe de extração foi realocada para o Alasca. Ele está enterrando a verdade. E o menino, Beatriz perguntou. Cabo Reis, o rosto de Stone escureceu. Ele está vivo, mas está em coma induzido clinicamente. Os médicos de Holloway alegaram que o estresse do ataque o desestabilizou. Eles o sedaram. Enquanto ele estiver dormindo, Holloway está seguro. Beatriz bateu a mão na mesa. Ele vai matá-lo, Silas. Se Reis acordar, Holloway queima. Holloway vai garantir que ele nunca acorde. Uma embolia ou parada cardíaca no meio da noite. Stone assentiu. Eu sei. É por isso que eu tenho 2 fuzileiros Force Recon sentados do lado de fora da porta de Reis agora. Eu disse a eles que se alguém além de você ou eu tentar entrar naquele quarto, eles devem atirar para matar. Beatriz exalou, seus ombros caindo. Então, e agora? Eu vou para a prisão. Não, Stone disse. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um pedaço de papel dobrado. Estou chamando um marcador. Eu falei com o secretário da Marinha. Nós estamos invocando o artigo 32, uma audiência preliminar. Mas estamos fazendo isso rápido e estamos fazendo isso público. Se Holloway quer uma briga, nós daremos a ele uma. Mas B, você precisa saber o que está enfrentando. Holloway não é apenas um covarde. Ele é um menino de ouro. Seu pai é um empreiteiro de defesa. Se você errar, você perde tudo. Sua pensão, sua licença de enfermagem, sua liberdade. Beatriz olhou para seu braço tatuado. Ela pensou nos jovens que ela havia colocado em sacos para corpos em Fallujah. Ela pensou no medo nos olhos de Caleb Hayes. Eu não erro, Beata Tracy disse. A reviravolta. 3 dias depois, a audiência começou. Não era um tribunal padrão. Foi realizado em um salão de conferências seguro na base naval próxima, convertido em um tribunal. A sala estava lotada, imprensa, militares de alta patente e um número surpreendente de civis. O clube de motociclistas da velha guarda havia se reunido em pé do lado de fora dos portões, com placas apoiando a enfermeira Ursina. Holloway sentou na mesa do autor, seu braço em uma tipóia elaborada, parecendo solene e digno. Seu advogado era um tubarão chamado Sterling, um homem que custava $1.000 por hora.
Beatriz sentou com um defensor público e um advogado militar designado por Stone. As primeiras 2 horas foram um massacre. Sterling despedaçou o caráter de Beatriz. Ele trouxe à tona antigos relatórios disciplinares do hospital, vezes em que Beatrice havia discutido com médicos ou quebrado regras para ajudar pacientes. Ele a pintou como uma arma descontrolada. Então Holloway tomou o depoimento. Ele era convincente, ele falou do caos da emergência, de sua preocupação com seu subordinado e do choque de ser atacado por uma mulher confusa. Ele até derramou uma lágrima ao falar sobre sua preocupação com a saúde mental de Beatriz. Eu não a culpo, Holloway disse suavemente no microfone. A guerra deixa cicatrizes em todos nós. Eu só quero que ela obtenha a ajuda que precisa. O painel do tribunal, 3 oficiais de alta patente, parecia simpático. Estava parecendo ruim. Então foi a vez da defesa. O advogado militar de Beatriz, Capitão Ross, levantou-se. Nós chamamos o tenente James Silas para o depoimento. Uma onda de choque percorreu a sala. A cabeça de Holloway se virou para o fundo da sala. Ele não esperava por isso. Silas entrou. Ele não estava usando seu uniforme de gala. Ele estava de jeans civis e uma camisa de botão. Ele parecia como se não tivesse dormido em uma semana. Ele fez o juramento. Ele sentou-se. Ele não olharia para Holloway. Tenente Capitão Ross começou. Você estava presente na emergência. Fale-nos sobre a seringa. Objeção. Sterling gritou. Especulação. O relatório da polícia confirmou que era soro fisiológico. Indeferido. O juiz principal disse. Responda à pergunta. Silas respirou fundo. Comandante Holloway carrega um kit médico pessoal. Não é padrão. Antes de entrarmos no hospital, ele me disse para segurar uma bolsa secundária. Ele disse que eram suprimentos de reserva. E você olhou na bolsa? Sim, Silas sussurrou. Após o incidente, quando todos estavam distraídos. E o que você encontrou? Silas enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena bolsa plástica selada. Dentro havia um frasco. Eu encontrei o frasco de soro fisiológico. Silas disse que o selo estava quebrado. Ele havia enchido a seringa com o soro fisiológico antes de entrarmos na UTI. Ele planejava trocá-lo. A sala irrompeu. Holloway se levantou. Ele está mentindo. Ele está insatisfeito porque eu o repreendi por insubordinação. Sente-se, comandante! O juiz rugiu. Tenente Ross continuou, sua voz aumentando. Por que o comandante iria querer machucar o cabo Reis? Silas olhou para cima. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Por causa da Síria, não fomos emboscados. O comandante, ele entrou em pânico. Estávamos recebendo fogo leve. Ele ordenou um ataque aéreo à nossa própria posição para cobrir sua retirada. Ele chamou de perigo próximo. Ele sacrificou o esquadrão para criar uma distração para que ele pudesse chegar ao ponto de extração. Um suspiro rasgou a sala. Isso não era mais apenas agressão. Isso era um crime de guerra. Reis era o homem do rádio. Silas soluçou. Reis ouviu a ordem. Ele tentou cancelar. Holloway atirou no rádio. Então ele os deixou para morrer. Holloway estava ficando roxo. Isso é fantasia. Onde está a prova? Onde está a gravação? O rádio foi destruído. O rádio foi destruído. Uma nova voz ecoou do fundo do salão. Todos viraram. As portas se abriram. General Stone estava lá e, empurrando uma cadeira de rodas, ao lado dele estava a colega de Beatriz, Jenny. Na cadeira de rodas, sentava o cabo Caleb Hayes. Ele estava pálido, conectado a um tanque de oxigênio portátil, mas ele estava acordado e segurava um pequeno dispositivo surrado. Cabo Hayes, General Stone anunciou, permissão para se aproximar do tribunal. Concedido, o juiz disse parecendo atordoado. Hayes se empurrou para a frente. Ele parou bem na frente de Holloway. O comandante olhou para o menino que ele havia tentado matar e, pela primeira vez, o verdadeiro terror encheu seus olhos. Este Hayes ofegou,
Segurando o dispositivo é um gravador de áudio corporal padrão para operadores de rádio de reconhecimento. Ele grava independentemente da unidade de comunicação. Ele tem um disco rígido localizado. Ele apertou um botão. Estática preencheu o tribunal silencioso. Então sons de tiros. Então a voz de Holloway. Claro como cristal. Águia 1, aqui é Holloway. Chame o ataque. Coordenadas 34 Norte, 12 Leste. Efeito imediato. Então a voz de Reis, jovem e em pânico. Senhor, isso é conosco. O esquadrão ainda está na caixa de matança. Você vai nos aniquilar. A voz de Holloway novamente. Eu não me importo. Eu preciso de fumaça e detritos. Cubra minha saída. Isso é uma ordem. Um tiro. O som de metal estilhaçando. Então silêncio. A gravação terminou. O silêncio no salão do tribunal era mais pesado do que qualquer barragem de artilharia. Cada fuzileiro na sala estava olhando para Holloway com um olhar de repulsa pura e não adulterada. Sacrificar homens é uma tragédia. Matá-los para salvar sua própria pele é o pecado final. Holloway afundou em sua cadeira. Seu advogado, Sterling, lentamente começou a arrumar sua pasta. Ele o fechou, levantou-se e se afastou da mesa, deixando Holloway sozinho. Comandante Holloway, o juiz disse, sua voz tremendo de raiva. Você está, por meio deste despojado de toda patente e privilégios, com efeito imediato. Você é remetido à custódia do mestre de armas. Você enfrentará uma corte marcial geral por covardia, assassinato e tentativa de assassinato. Que Deus tenha misericórdia de sua alma, porque o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos não terá. 2 PMs marcharam para a frente. Eles não foram gentis. Eles agarraram Holloway por seu braço bom e seu braço quebrado. Ele gritou enquanto eles o puxavam para cima, mas ninguém vacilou. Eles o arrastaram para fora da sala, seus pés arrastando no chão. Uma desgraça chorosa e quebrada. O rescaldo. A chuva finalmente havia parado. O sol estava rompendo as nuvens do lado de fora do VA de Oak Haven. Beatriz saiu pelas portas da frente do edifício do Tribunal Naval. Ela tomou um fôlego profundo de ar fresco. Tinha gosto de liberdade. Ela virou. Caleb Hayes estava sentado em sua cadeira de rodas perto da van de transporte esperando. General Stone de pé ao lado dele. Beatriz caminhou até lá. Ela se ajoelhou para ficar no nível dos olhos com o jovem fuzileiro. Você está bem, Caleb? Ela perguntou. Caleb olhou para ela. Ele estendeu a mão e tocou a tatuagem em seu braço, a caveira e o caduceu. Você me salvou, Caleb disse 2 vezes. É o que docas fazem. Beatriz sorriu, seus olhos enrugando. Eu vou ser dispensado, Caleb disse. Médico, meus pulmões. Eles não me deixarão ficar na infantaria. Existem outras maneiras de servir. Beatriz disse, você é um lutador, Caleb. O mundo precisa de lutadores. General Stone deu um passo à frente. Ele colocou uma mão no ombro de Beatriz. As acusações contra você foram retiradas com preconceito, Stone disse. E o VA? Bem, digamos que eles tiveram uma súbita mudança de coração sobre seu status de emprego. Você não é mais apenas a enfermeira-chefe. Beatriz, eu puxei algumas cordas. Você é agora a diretora de defesa do paciente veterano para todo o distrito. Sem mais burocracia. Você comanda o show. Beatriz riu. Você quer dizer que eu posso gritar com administradores profissionalmente? Eu não conseguia pensar em ninguém mais adequado para o trabalho. Stone sorriu. Beatriz olhou para o estacionamento. A velha guarda estava lá. Earl estava acelerando sua Harley quando eles a viram 50 motociclistas levantarem seus punhos em solidariedade. Ela olhou de volta para Caleb. Ele se foi, Caleb, ela disse. Holloway, ele nunca mais vai machucar ninguém. Caleb assentiu. Um peso pareceu levantar de seus ombros estreitos. Obrigado, doutora. Me chame de B, ela disse. Ela se levantou,
alisando sua blusa de uniforme que ela havia insistido em usar debaixo de sua jaqueta. Agora, se os senhores me dão licença, meu turno começa em 1 hora, e eu tenho a sensação de que a sala de espera está cheia. Ela se afastou, sua mancada, mal perceptível, sua cabeça erguida. Uma heroína, não por causa das medalhas que ela guardava em uma gaveta ou da tatuagem em sua pele, mas porque quando a tempestade veio, ela foi a que se recusou a se mover. Ela era o cais do diabo, e ela estava de serviço. E foi assim que uma enfermeira esquecida com um trabalho chato derrubou um dos homens mais poderosos dos militares. É um lembrete de que a verdadeira força não é sobre a patente em seu colarinho ou o volume de sua voz. É sobre caráter. É sobre a coragem silenciosa de ficar entre os inocentes e os lobos, mesmo quando você está sozinho. Comandante Holloway pensou que ele era intocável, mas ele esqueceu a lição mais importante do Cor Fidelis: sempre fiel. Beatrice Connors manteve a fé e no final a justiça foi feita. Se esta história te moveu, por favor clique nesse botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que heróis estão em toda parte. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca uma história de karma, justiça e sobrevivência. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.